Bom dia, então, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Eu vou tentar não me alongar muito. É um tema que daria para a gente ficar a manhã toda, né? Algumas horas aí, conversando sobre, né? Na semana que vem, inicia a minha primeira turma, da minha primeira disciplina do PPG Biologia Animal. Então, tem uma turma bem bacana aí. A gente vai começar a estudar bastante de diversidade e biogeografia de aves, esse é o título da disciplina, então vai ter gente aí que eu vou interagir um pouco mais. Daria para gente começar pensando as listas, né? As listas nacionais, regionais, estaduais, enfim, elas têm uma relação direta com a classificação, e a classificação nos dias de hoje, né, nos tempos atuais, ela tem uma relação direta com a evolução, com a história evolutiva dos grupos. Então, não tem como a gente analisar listas, classificação, nome de aves, de bichos, enfim, sem pensar a sistemática do grupo, né? Daria para, pensando sistemática de aves, né, história da sistemática na ornitologia, eu poderia trazer diversos momentos diferentes, assim, na construção do conhecimento, né, e poderia trazer momentos importantes do século XX, né, principalmente da primeira metade do século XX, que a gente teve contribuições importantes de grandes naturalistas aí que pisaram no Brasil, mas eu resolvi trazer um momento da história da sistemática de aves, um pouquinho mais recente e que nem sempre é lembrado, tá? Que aconteceu ao longo dos anos 80 até o início dos anos 90, que foram as contribuições desses dois pesquisadores, o Charles Sibley e o John August. Eles foram pioneiros, foram os primeiros dentro da zoologia a utilizar DNA para pensar, examinar relações filogenéticas, né? Para pensar uma classificação que refletisse alguma hipótese cladística, né? Eles trabalharam na Universidade Yale entre 74 e 86 e compararam mais de 1.700 espécies de aves. Era algo que não se fazia ainda, né? Lá no final dos anos 70, início dos 80. Eles publicaram uma série de diversos artigos, algumas dezenas de artigos até o final dos anos 80, que então culminou com esse livro, publicado em 1990, Filogenia e Classificação das Aves, todo baseado nos achados dos métodos que eles haviam praticamente descoberto e testado, né, de hibridização de DNA. Eu resolvi trazer isso porque foi um momento importante, um marco, né? Mesmo que tenha sido um trabalho bastante criticado em função dos métodos novos e tal, e hoje não seja muito utilizado, são momentos importantes, né, na construção da história e da ornitologia que eu acho importante de lembrar. O Charles Sibley, ele era também conhecido por ser um cara bastante ácido, assim, nos comentários, ele não tinha muitos amigos, né, então, assim, tem muita crítica em cima dos trabalhos por conta do caráter da pessoa que ele era, né, e outro cidadão que era bastante ácido também era o Vanzolini, né, não sei se vocês conhecem um pouquinho da história, né, o Vanzolini era herpetólogo, é conhecido também pelos seus sambas, né? Ele era letrista, tem letras famosas aí no samba no Brasil, e eu gosto muito desse parágrafo, que ele é um pouco autodestrutivo, né? Um ornitólogo trazer uma coisa desse tipo é um tanto estranho, mas vamos lá. É para chacoalhar mesmo, né? Dizia o Vanzolini, em 96, que a sistemática tradicional de aves difere da de todos os demais grupos de vertebrados, menos talvez da dos anfíbios, pela falta de caracteres objetivos. É baseada em peles sem ossos, nas peles, né, de museu, e os caracteres importantes não são enumeráveis, ou com exceção de algum raro bico ou tarso, mensuráveis. Os gêneros são definidos por consenso. Na realidade, é uma curiosidade para os zoólogos em geral, né, o consenso que existe na ornitologia.
há poucos estudos da estrutura geográfica das assim chamadas subespécies reconhecidas, há que aceitá-las na base da confiança. Então, tem muita crítica aqui em cima desse único parágrafo, e a crítica que eu acho importante aqui, e que faz um certo sentido, é que sim, especialmente ali nos anos 90, até a metade dos anos 2000, mais ou menos, as descrições de espécies novas de aves e os trabalhos de taxonomia sistemática, de modo geral, utilizavam conjuntos de caracteres que eram questionáveis, assim, né? Mas, na verdade, a ornitologia sempre foi uma ciência, penso eu, assim, dentro da zoologia, um tanto tradicional, né? A gente tem umas coisas assim que se usa até hoje. A gente tinha aqueles gazetteers, né, para anotar as localidades e o que esse artigo do Watson de 2005 tentou mostrar é que, de fato, as aves, quando comparadas a outros grupos de vertebrados, têm realmente um método aí um pouco único para descrever as suas espécies. O que ele mostrou nesse gráfico aqui são 10 conjuntos de caracteres diferentes. Então, você tem aqui aparência, morfometria, morfologia externa, morfologia interna. Esse 8 aqui é DNA, né, caracteres moleculares. Ele juntou centenas de artigos, descrições de espécies novas, de anfíbios, répteis, mamíferos e aves, mostrando que as aves são o grupo em que se utiliza mais alguns conjuntos do que outros e que os outros grupos têm a tendência a não utilizar. Então, por exemplo, dos 10 conjuntos de caracteres analisados, o mais utilizado na descrição de espécies novas de aves é a aparência, é o jeitão, né, que a gente diz, né? Então, aquela coisa que você consegue identificar olhando o bicho de longe. Tem uma ave no galho, você consegue ver que ela é verdinha, tem 2 barras amarelas nas asas, um supercílio branco. Isso é uma característica do jeitão. Então, a coisa da cor, assim, do tamanho do bico, das proporções e tal, isso é o jeitão. As descrições de aves utilizam muito o jeitão, até hoje, né? Também morfometria, em segundo lugar. Em terceiro lugar, aqui as aves, chama atenção nas aves, comparado com outros grupos também, o conjunto de caracteres 7 é o comportamento, porque as descrições de aves utilizam muito a bioacústica, né? As vozes, né? Então, o outro grupo que utiliza um pouco de voz também é o dos anfíbios, né? Hoje em dia, muito mais. Isso é um problema? É um problema a gente descrever aves baseado no jeitão, na aparência e no canto? Depende, mais ou menos. Lá nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000, a gente ainda não tinha uma certeza, uma clareza se essas informações, por exemplo, coloração de plumagem e os cantos, né, as vocalizações, os chamados, enfim, se eles tinham uma certa estruturação, eles tinham um valor, sinal filogenético, taxonômico, a gente tinha certa dúvida. Hoje, a gente sabe que sim, né? A vocalização ela é inata em diversos grupos, né? Então, ela é herdada geneticamente, não tem nenhum problema a gente usar sonogramas, comparar vozes, né, entre táxons aparentados. A aparência é a mesma coisa, a plumagem às vezes aparece com um pouco de homoplasia, enfim, mas o fato é que eu estou chamando atenção para essas questões para começar a responder já a pergunta que tá no título da palestra, que seria essa intenção de desvendar o porquê de tantas mudanças numa lista de aves do Brasil ou na classificação das aves de modo geral. A resposta que eu vou começar a trazer para vocês e mostrar durante a palestra é que a gente tem tanta mudança porque os métodos vêm mudando muito a cada década, né? Então, a gente tinha os primeiros trabalhos com DNA lá nos anos 80 e 90, com o Sibley e Alkes. Aqui nos anos 2000 a gente tinha uma sistemática, uma taxonomia de aves, descrição de espécie mais tradicional, assim, coisa de museu e tal. Nos anos 2010 a gente teve o advento, né, da filogeografia, ferramentas super importantes,
E agora, nos anos 2020, a gente está vendo filogenias gigantes de aves com conjuntos massivos de caracteres moleculares, como foi a filogenia dos subiocines, que saiu ano passado, né, com mais de 1.000 espécies, praticamente todos os subiocines, que foi trazida, que é apresentada pelo Gustavo Bravo, né, numa sessão de seminários. Então, a resposta do porquê de tantas mudanças na classificação, todo ano, ou cada revisão de lista, a gente tem um bocado de mudança, é porque os métodos vêm sendo aprimorados, né? No caso da aparência, por exemplo, as descrições lá nos anos 90 diziam assim, que a espécie nova era verdinha, com barras amarelas nas asas e um supercílio branco, né? Depois, nos anos 2000, a gente começou a usar, um pouco antes, mas eu lembro desse período, a gente começou a usar os guias de padronização de cor, né? Então tinha o famoso Smith, um livrinho vermelho. A gente dizia que a nossa espécie tinha a cor 92, que era o azul alguma coisa. Então, uma tentativa de padronizar um pouco, tornar um pouco mais mensurável esse conjunto de caracteres. E hoje a gente tem espectrofotometria, por exemplo, a possibilidade de obter medições mesmo da coloração, né? Entrando então na coisa cor é muito subjetivo, né? Entrando na questão das listas, então, né? Fazendo essa relação aí da sistemática, da classificação com a lista, que seria o produto final, né? A gente identifica tudo que foi descoberto em relação à classificação, e a classificação amarrada com filogenias, com trabalhos publicados de taxonomia, enfim, e as listas como um produto, né? Como eu vou falar da lista nova do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, trazer um pouquinho da ideia do comitê, né? Então, ele surgiu em 99. Desde então, produziu 13 listas das aves do Brasil. A primeira foi em 2005. E quando eu estava montando esse slide, eu me dei conta de que eu entrei em 2007 no CBRO. Então foi no momento das primeiras listas, eu lembro da gente fazendo as primeiras listas. Elas não eram artigos científicos, era um PDF que a gente montava assim, com algum método ali, a lista primária, secundária, terciária, e distribuía entre as pessoas, mandava por e-mail, né? Não tinha necessariamente uma publicação, né? E, enfim, faz tempo que eu já estou no comitê, acho que está na hora de sair, né? Eu e outros velhos que estão no comitê, e dar espaço para pessoas mais jovens para seguir compilando as listas das aves do Brasil. Enfim, os ornitólogos têm muito essa coisa de listas, né? Acho que não é tão comum em outros grupos. Tem listas de anfíbios do Brasil, de répteis do Brasil, não sei se tem necessariamente de peixes, e isso chama muita atenção nas aves, né? Os ornitólogos têm a tradição de listar espécies, de catalogar, né? Sejam listas locais, regionais, estaduais. As listas, eu consigo ver uma importância assim, nas listas, elas são uma matéria-prima em extinção, usando um termo aí do Fernando Straub, e eu gosto de dizer que fazer listas de espécies é uma forma de tornar-se ornitólogo também. Então, é uma forma de estar no campo, estar registrando e estar também pensando, não só aproveitando, né, do hobby, da terapia, mas está começando a pensar cientificamente também, né? Porque registros são hipóteses, listas são hipóteses, espécies são hipóteses, né? Então, acho que as listas deveriam continuar a ser construídas, né? Eu vejo bastante valor nesse tipo de produto, né, e de atividade. Então, qual a utilidade da lista, né? Eu queria mostrar a lista anterior à lista que a gente publicou nesse ano, em junho, que foi essa de 2015, né? Mostrar alguns números aí, a lista foi bastante citada, né? A lista de 2015 foi a primeira que saiu no formato de artigo, né? Saiu na antiga Revista Brasileira de Ornitologia, hoje em dia Ornithology Research,
e teve 266 citações, que é bastante coisa, né? No ResearchGate ele tem 1.300 leituras, né, lidas, assim, e no site da revista em torno de 9.000 acessos. Então é um material, é um produto que foi bastante buscado. Aparentemente tem alguma utilidade, né? Foi bastante citado. Então o que eu estou pensando aqui não é o impacto, não é a importância da publicação, né, fator de impacto, nada disso. É a utilidade mesmo, o alcance, a usabilidade desse tipo de produto, né? A gente identificou que quem acessa a lista é um público bastante amplo, né, de usuários, pesquisadores, observadores, analistas ambientais utilizam a lista, agências governamentais, professores, educadores, né, gostam muito às vezes quando enxergam que saiu uma lista nova lá para atualizar suas aulas, seus dados, né, estudantes também. E uma coisa que eu queria dizer é que nenhuma lista é mandatória. Então, assim, a gente tem essa hipótese, esse produto, né, do Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico, que é a lista das aves do Brasil. Não necessariamente você precisa seguir. Não quer dizer que é a lista oficial do Brasil. Você pode, inclusive, produzir a sua lista do Brasil, se quiser, produzir uma hipótese nova, sem nenhum problema, né? Então, se você vai citar alguma lista, usar alguma lista no seu trabalho, né, na sua dissertação, tese ou num artigo científico, pode utilizar qualquer uma, não precisa ser a lista do CBRO, pode ser qualquer uma, né, mesmo, desde que seja citada, né? Então, você pode dizer lá no seu trabalho que a minha classificação, a classificação que eu usei na minha pesquisa, no meu estudo, foi de acordo com o Piacentini e outros 2015. Pode dizer que teve alguma modificação com atualizações, eu não usei esse ou aquele nome popular, né? Então, nenhuma lista é mandatória, tá? A gente pode usar ou pode não usar, tá? Não existe essa coisa de lista oficial de um lugar ou outro, né? A lista de 2015 também serviu de base para avaliação do risco de extinção da fauna brasileira, que foi um uso, uma utilidade aí bastante importante, né? Ela é utilizada, foi utilizada e a nova também será para atualizar o banco o portal Wikiaves, né, que é o maior banco de ciência cidadã aí que a gente tem das aves brasileiras. Também foi bastante utilizado para a elaboração das listas estaduais, né? Então, aqui na lista do estado, do Rio Grande do Sul, a gente utilizou bastante a lista de 2015, também na organização, gerenciamento de importantes coleções, né, e acervos aí, científicos do Brasil. Mas vamos para a lista nova, então. Saiu em junho, né, num formato de artigo. Mais uma vez, saiu na revista oficial da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Então, o fato da lista anterior ter tido mais de 200 citações significa que é uma contribuição importante para a nossa revista, né, para a revista dos ornitólogos aí do Brasil. Então, a gente achou interessante publicar na revista da SBO, da nossa sociedade. Então, saiu em formato de artigo, um artigo curto, acho que tem 12 páginas, e ele tem um material suplementar, tem um adendo lá que é a listona, né? Um arquivo gigante, assim, com todas as aves do Brasil, nome científico, famílias, né? Todas as categorias, nome popular, alguma coisa de status também, e o que é importante, as notas explicativas, né, mostrando principalmente onde mudou alguma coisa na classificação, na nossa lista, onde entrou, né, onde teve alguma inclusão, uma coisa nova aí, tem as notas explicativas. A Ornithology Research não tem acesso livre, tá? Então você tem que ser sócio da sociedade ou ter assinatura da revista, mas dá para acessar por vias alternativas, né? Ou pedir para os autores, também está no ResearchGate, né? Se você quiser. Mesmo assim, a gente tratou de traduzir todo o artigo, então não só a parte do artigo, mas também a lista inteira, né? As cento e poucas páginas para o português. Então tem esse arquivo que é livre, está no Zenodo. Eu criei esse Tiny Link aqui para ficar um pouco mais simples, mais fácil, né? Se alguém quiser pegar aí. Essa lista era igual à lista do artigo, né? Do artigo em inglês da revista.
Então, você pode baixar ela livremente, é um PDF bem organizadinho, igualzinho, inclusive a todas as notas explicativas da lista, lá do listão, né, daquele PDF grande, todas elas foram traduzidas para português, então é um material bastante acessível, né? E junto desse link do Zenodo, seria uma espécie de material suplementar, né, adicional aí à lista, tem a lista em formato Excel, né, para quem gosta de ter o arquivo em casa e utilizar, enfim, para o seu trabalho aí, marcar seus lifers lá, tem essa opção também. Alguns métodos, então, de como a gente constrói, né, a lista das aves do Brasil aí. É um sistema de votação, né, entre os membros do subcomitê de taxonomia, para cada um dos casos que saem publicados na forma de artigo. Então, tudo que saiu entre 2015 e agora, 2021, virou um caso lá, né, quando apresentava mudanças, sugestão de mudanças que afetavam a avifauna do Brasil, virou um caso que foi discutido entre os especialistas e entrou num sistema de votação. O caso é aprovado quando ele tem mais de 70% de aprovação, né? Então, pode acontecer de ter um caso aprovado dentro do artigo que um ou outro membro do subcomitê de taxonomia não votou não, né? Não aprovou. Isso pode acontecer. A gente teve a lista de 2015 como base, então atualizou tudo que saiu depois daquela lista. No caso das novas ocorrências, usou também registros não publicados na forma de artigo, né? Por exemplo, fotos postadas nos portais, né? Desde que a gente tivesse a concordância dos autores, né? O sistema de votação é bem simples. Eu trouxe aqui o exemplo do Comitê Sul-Americano, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente produz um caso, né? Nesse caso aqui era baseado num artigo que a gente publicou, separar os cárpanos meloríferos em duas espécies, e aí um arrazoado sobre o caso, quais são as implicações, e depois cada especialista dá o seu voto lá, comenta porque acha interessante de aprovar ou não aquele caso, tá? Se eu tiver com pouco tempo, aí, Maria, você pode me interromper, não sei até que horário que a gente pretende seguir, tá? Vamos até... Bom, continua, tá? Vamos até umas 11h25 para depois termos ainda um tempinho bom para a conversa. Tá bom? Tá jóia. Tem tempo, então. Seguindo nos métodos, então, a gente seguiu a ordem sistemática utilizada pelo Comitê Sul-Americano. A gente adota mais ou menos os mesmos critérios, né, de monofiletismo na delimitação dos grupos mais inclusivos, né, das categorias superiores, né. Mas no caso das categorias a nível de espécie, o Comitê Sul-Americano usa o conceito biológico de espécie, e a gente tem a tendência a utilizar o conceito de Queiroz, 2015, né, aquele conceito filético geral de espécie. Então, a gente não adota os métodos do Comitê Sul-Americano nos grupos menos inclusivos, né, na categoria de espécie, gênero, enfim. Muito cuidado com as mudanças taxonômicas incompletas ou temporárias, né? Então a gente quer buscar estabilidade. Se sai um artigo com uma revisão taxonômica de um grupo, faltando 1, 2, 3 táxons importantes que ocorrem dentro do Brasil, a gente prefere aguardar novos estudos, muitas vezes, né, do que adotar as mudanças com informação importante faltando, né? Os tratamentos com abordagem multicaráter, né, então, que são baseados em integração de caracteres bioacústicos, morfológicos, genéticos, eles têm precedência sobre aqueles que envolvem apenas um dos conjuntos. Então, aqui a gente está mostrando que é uma tendência de aprovar, de adotar os trabalhos que utilizem a taxonomia integrativa, né, a junção de conjuntos de evidências diferentes para produzir os resultados. No caso dos caracteres moleculares, né, a gente também prioriza os estudos que usam vários genes em detrimento daqueles que utilizam, por exemplo, só DNA mitocondrial, ou um único locus, né? Além do subcomitê de taxonomia, tem o subcomitê de nomes vernáculos populares, né? Aqui é outro mundo aí de discussão, de trabalho, né? Bastante complexo e super
subjetivo e enfim, rolam boas discussões por lá. A gente indica nas listas do Brasil as subespécies, não quer dizer que o comitê está dando um aval, dizendo que aquelas subespécies são válidas, existem, são importantes, não é nada disso, né? A ideia é ter uma lista de subespécies, né, que já foram descritas e nunca foram refutadas, para ter uma ideia também, né, da diversidade aí dentro dessa categoria subespecífica. Entrando nos resultados da lista nova, a gente tem mais de 200 mudanças, né, isso tirando todas as mudanças, as alterações de nomes populares, de novas documentações, isso aqui é só relacionado a registros novos, novas espécies, mudanças na classificação baseada em novas filogenias, né? Então, atualmente, o Brasil tem 1.971 espécies, né? Quase 2.000, aí, quem sabe na próxima lista a gente chega em 2.000. Comparando com a lista primária do artigo de 2015, tinha 1.889 espécies, a gente acrescentou 82 espécies. Isso é bastante coisa, isso é mais de, em 5, 6 anos, isso é mais de 15 espécies por ano, né? Então, a lista sempre crescendo, né? Eu acho que agora a gente alcançou o segundo lugar de país mais rico do mundo, né? Ultrapassou o Peru, a gente era terceiro até uns anos atrás, ultrapassou o Peru e está atrás somente da Colômbia. Há quem diga que talvez a gente esteja um pouquinho à frente da Colômbia, mas é porque é difícil de comparar, porque as listas, os comitês, enfim, a forma de construir as listas dos países não utilizam exatamente os mesmos métodos, né? Então, eles não são necessariamente comparáveis, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Certamente a gente passou o Peru, mas na próxima avaliação das aves da Colômbia, a gente deve ficar atrás deles, né? É difícil de concorrer com a Colômbia, né? 1.066 táxons são monotípicos, né? E 905 são politípicos, quer dizer que tem algumas subespécies, né? Se a gente for juntar as subespécies com as espécies aí, com os táxons nominais, a gente tem mais de 3.000 formas válidas ou potencialmente válidas, porque muitas delas, acho que a grande maioria, nunca foi estudada propriamente, né, a sua taxonomia. Mas isso é um número super interessante se a gente for pensar em aplicar o conceito filético em todos os grupos, ou filogenético, né, aí nos próximos anos e fazer um esforço de trabalho, talvez a gente tenha a lista aumentando muito, muito mesmo, né? Então, a gente tem 33 ordens, 102 famílias, 85 subfamílias, mais 700 gêneros. Um dado interessante é que a gente tem 85 subfamílias e em 2015 tinha 56. A gente tem muitas subfamílias a mais, né? É uma categoria que, nos últimos anos, nas últimas filogenias, a gente tem passado a utilizar bastante. Eu gosto muito de subfamília, acho que é bastante informativo dentro da classificação, porque as famílias, às vezes, elas são gigantes, né? A gente tem famílias de aves com mais de 400 espécies, então, assim, eu consigo olhar para a subfamília, para as tribos também, mas especialmente para a subfamília e fazer uma associação direta com a árvore filogenética, né? Então, acho que é muito bacana essa informação que a subfamília traz para a classificação e amarrada, né, relacionada às relações de parentesco, a história evolutiva. Então, muitas subfamílias novas aí na lista nova. Vamos olhar um pouco, então, para quais foram essas mudanças, né? Por que a nova lista das aves do Brasil mudou tanto, né? Vamos desvendar um pouco essas mudanças aí. A gente tem 35 novas ocorrências, são novos registros, né? Desde 2015 até junho deste ano, a gente teve 35 novos registros, espécies que nunca haviam sido registradas dentro do território legal aí do Brasil, né? E que foram registrados, né? Por métodos variados, mas principalmente fotografia, né? A gente tem um exército de observadores e fotógrafos em campo hoje em dia, né? Então é uma informação bastante interessante.
Eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, nessas novas ocorrências. Das 35 novas ocorrências, a gente marcou aí 18 espécies que foram registradas por observadores amadores, por cidadãos cientistas, por não ornitólogos profissionais, né? Não são consultores, não são alunos de mestrado, doutorado trabalhando com aves, ou professores, pesquisadores de museu, enfim, são observadores amadores, leigos, né? Trataram de registrar metade das novas ocorrências das aves do Brasil. Veja só a participação, a importância da ciência cidadã, de pessoas no campo fotografando aves e postando no Wikiaves, ou gravando, postando no Xenocanto, postando seus registros no eBird, né? Então, esse é um dado muito, muito, muito importante que eu queria chamar a atenção. E o que eu achei bacana também, nesse número, né, é que fazendo uma comparação com o que a gente encontrou na lista das aves do Rio Grande do Sul, publicada em 2018, os números são muito parecidos. A gente tem mais da metade dos novos registros de aves gaúchas, 56%, tendo sido realizados por observadores amadores. Então, novamente, aí no Rio Grande do Sul, a gente teve metade das espécies novas acrescentadas na lista, resultado da participação dos observadores, dos fotógrafos de aves, né? Então, essa informação eu queria deixar registrada aí. Além de novas ocorrências, a gente teve espécies novas descritas para a ciência mesmo, né? Então, foram 5, 4 delas foram descritas dentro do Brasil, né? E uma delas foi descrita fora do Brasil, e depois a gente viu que ocorria dentro do Brasil. Então, vou mostrar um pouquinho delas aí para vocês. A primeira delas é o Campylopterus calcirrupícola, esse asa de sabre da mata seca. Bicho encontrado próximo de Campylopterus diamantinensis, então ocupando mata seca e não os campos rupestres aí da área de ocorrência de diamantinensis. É um trabalho de taxonomia fantástico aí do Léo Lopes, com mais de 1.000 espécimes analisados, né, de museu. Um grupo um tanto difícil, né, de encontrar os padrões, e espécie nova aí, brasileira, descrito, bastante interessante, né? Bicho endêmico do Brasil. A gente teve 2 corujinhas, então a primeira aqui é Megascops stange, é uma homenagem à irmã Dorothy Stang, né, que foi aquela ativista, né, da região do Xingu, que foi assassinada pelos cidadãos de bem lá da Amazônia, né? Foi apelidada de corujinha do Xingu, então uma espécie nova aí do Brasil. Outra espécie de corujinha, essa extremamente ameaçada, criticamente ameaçada, Megascops alagoensis, chamada corujinha de Alagoas, né? Ocorre numa área bem restrita aqui do Nordeste, e todo mundo que ocorre em floresta aqui nessa pontinha do país está ameaçado, né? Porque você encontra lá apenas fragmentos muito pequenos, diminutos, isolados por monocultura de cana-de-açúcar, né? E pouquíssima conectividade. Então, essas espécies que têm a distribuição restrita nessa região, mesmo espécies recém-descobertas, descritas, elas já nascem ameaçadas e têm a tendência de serem extintas nos próximos anos, infelizmente. Então, outra espécie nova descrita do Brasil, endêmica do Brasil, né? Distribuição extremamente restrita. Mais uma espécie do Nordeste do Brasil, esse surucuá de Murici, o Trogon muriciensis, então ocorrendo na região de Murici, aí nessa pontinha aí do Nordeste. Trabalho fantástico de Jeremy Dickens, né? Isso aqui é o exemplo de artigo com descrição de espécie nova de aves utilizando taxonomia integrativa, né? A gente tem uns exemplos aí de trabalhos muito bacanas, além de descrever essa espécie nova do Nordeste, de surucuá, também separou o Trogon rufus, né, o surucuá de barriga amarela que a gente tinha aqui na Mata Atlântica, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre chamou de Trogon rufus, o rufus ficou nesse outro tom de verde aqui, e o nosso surucuá aqui da Mata Atlântica agora é chamado de Trogon chrysochlorus, né? Então mudou o nome
baseado nesse trabalho. Um trabalho bem feito de taxonomia integrativa é isso, né? Quando a gente consegue juntar morfometria com as medidas adequadas e com os testes estatísticos adequados, análise de plumagem, que é a aparência lá do Watson, né? O jeitão, a cor dos bichos, né? Com filogenias moleculares, com cobertura taxonômica e de caracteres interessante, né? Satisfatória, rede de haplótipo, uma boa cobertura geográfica. Então, um trabalho exemplar aí na descrição de Trogon muriciensis. Também análise bioacústica, né? Com medidas, com parâmetros das vocalizações, medidas testadas, um M adequado, né? Então, um trabalho super interessante. E a última espécie nova descrita foi Sporophylla iberaensis, que a gente então apelidou na lista nova de caboclinho do Pantanal. Talvez eu chamaria de outra coisa, não sei, a gente pode pensar, conversar, caboclinho de Iberá, alguma coisa assim. Foi descrito nos esteiros de Iberá, na província de Corrientes, na Argentina. Bichinho muito bacana, né? Já com ocorrência no Brasil, então. Foi descrito da Argentina, depois se viu o que ocorria no Brasil, na região do Pantanal, e tem registro aqui no Rio Grande do Sul, já no extremo oeste, né? Na pontinha lá, no extremo oeste. No caso dos caboclinhos, eles são uma radiação extremamente recente, tem menos de 500 mil anos, né? Menos de 1 milhão de anos. Se utiliza muito, além da coloração da plumagem dos machos, a vocalização, né? Um conjunto de evidência bastante importante para separar esse grupo de espécies aí, que são os caboclinhos. Além da descrição de espécies novas, foram 35 splits. O que é um split, né? Você ter uma espécie com algumas subespécies e splitá-la, separá-la em mais de uma espécie, né? Então, elevar uma subespécie para o nível, a categoria de espécie plena, né? Então, dando um exemplo aqui do jaó, a gente tinha o jaó do litoral, Crypturellus notívagos, ocorrendo em todo o litoral aqui do país, né? Desde o Rio Grande do Sul até o nordeste do Brasil, na costa atlântica, com uma subespécie descrita, a Crypturellus notívagos zabelê. Então, foi feito um trabalho, em 2016, se viu que zabelê tinha diagnose, aparentava ser uma linhagem evolutiva e independente, aplicando os conceitos de espécie, se viu que poderia ser elevada ao nível de espécie plena, né, usando características da coloração, então ele tem a gargantinha aqui mais branca e tal, também a vocalização, que é diferente, né? E morfometria. Então, mais um trabalho aí separando uma espécie em duas. Nesse caso aqui, a gente teve que mudar os nomes, né? Tudo era chamado de jaó do litoral, então a gente apelidou de jaó do sul, essa forma, né? Notívagos, e o bicho lá do norte e nordeste de zabelê, né? Crypturellus zabelê. Mais um split aqui de Melanoparé torquata e bitorquata. Bitorquata é uma subespécie de torquata, então um trabalho... esse bicho tem poucos espécimes em museu, né? O taxon, a forma bitorquata, chamados meia-lua, né? Bicho que ocorre nas savanas do leste da Bolívia e nas áreas adjacentes do Brasil. E um trabalho difícil de fazer pela falta de amostras e tal, mas muito bacana, mostrando a independência dessa forma bitorquata, né? Lá do extremo oeste do país. Os nossos uirapurus, né, a gente tinha uma espécie, Ciforrinus arada, né, o uirapuru, e algumas subespécies, né? Foi feita uma revisão ampla aí da taxonomia, com vocalização, com padrões de plumagem, com morfometria também. Se viu que o nosso uirapuru, na verdade, são 6 espécies, tá? Então, isso acontece às vezes também, um split assim de várias subespécies, às vezes tem uma espécie nova no meio, mas geralmente já tem uma subespécie descrita, então se pega aquele nome de subespécie, eleva para a espécie, né? Então tem uma diagnose clara aí da morfologia, nas vozes também, respeitando os limites dos grandes interflúvios da Amazônia. Eu acho que só essa forma verde aqui que não tem registro no Brasil, então dos 6 aqui, 5 tem ocorrência no Brasil, e a gente aumentou então a lista aí de ciforrinos, de uirapurus, né?
Também a gente teve nova documentação de vários registros, né? Então, registros que na lista de 2015 estavam na lista secundária, que é aquela que a espécie faz parte da lista, mas a gente não tem documentação, não tem nada que ateste, né, a presença da espécie no país, né, uma documentação, uma comprovação. A gente teve 15 novas documentações. Aqui, mais uma vez, das 15, 9 delas foram obtidas por cidadãos cientistas. Né? Mais uma vez, mostrando a importância dessa cooperação entre pesquisadores e não cientistas. Né? A gente teve 8 exclusões também, isso acontece, né? A gente aumenta a nossa lista de espécies, mas a gente tira algumas também. 4 delas foram suprimidas por terem virado sinônimo de outra coisa, né? Então, as 4 espécies aqui, que não existem a partir de agora, né? E 4 foram suprimidas por LAMP. LAMP é mais ou menos o contrário de split. Ao invés de você ter uma espécie, uma subespécie e elevar para a espécie, é você ter uma espécie e ver que, na verdade, ela não tem diagnose, não tem uma estruturação ali genética muito clara e tal, e você rebaixa ela de espécie para subespécie. Foi o caso, por exemplo, desse alegrinho, né? Tepófaga munda, que é um alegrinho que reproduz lá na Bolívia, né? E migra para cá, ele é um pouquinho mais cinza que o nosso, mas a voz é igual, a vocalização é igual, e a gente viu nos últimos anos aí que tem variação na plumagem e muita sobreposição. Então, não é mais uma espécie, isso é, no máximo, uma subespécie, se é que essa categoria subespécie existe, né? Aqui que era uma espécie, né, endêmica do Brasil, inclusive, que foi explodida, que não existe mais, Sporophylla melanops, né, um papa-capim aí, da região do Araguaia. Um bicho só, esse aqui, foi coletado há 200 anos atrás pelo Natterer, e os autores do artigo conseguiram extrair DNA dessa pele de 200 anos, né, dos two pads, né, dos pezinhos aí do bicho, e viu que esse bicho é um caboclinho, é do grupo dos caboclinhos, provavelmente Ruficolis. Ele só tem um melanismo mais intenso aqui na região do papo e do capuz. Mas então não existe mais Sporophylla melanops. Muita mudança de gênero, né? 42 gêneros adicionados, 15 descritos, 21 que já existiam e foram restaurados, e 6 gêneros das novas ocorrências. Então, alguns gêneros novos aí. Um deles foi um gênero para uma espécie de urutau, né? Família Nyctibide, que tem 7 espécies, todas elas são da região neotropical, e um trabalho muito bacana do Thiago Vernassi Costa, mostrou, comparando o tamanho, né, dessa espécie, que era Nyctibius bracteatus, o menor tamanho, o padrão de coloração ferrugíneo, uma mancha na íris, uma manchinha preta na íris, super diferente, uma grande divergência molecular, caracteres do esqueleto, da osteologia e também comportamento, sugerindo um gênero novo, o gênero Philemulor, para esse taxon. Então, a gente aceitou essa proposta aí. Olhando para a filogenia dos nictíbios, dos urutaus, não era obrigatório criar um gênero para bracteatus, você só amarrava nictíbios aqui, são um grupo monofilético, não tem nenhum problema em relação à filogenia, né, adaptando para a classificação. Mas você viu que era tão diferente, tinha tanta coisa diferente, esse ramo aqui ele é tão divergente dos demais que se propôs um gênero novo, então. O bicho tem essa mancha aqui na íris, ó. Tem uma gota embaixo da pupila, super interessante, uma coisa diferente em aves, e caracteres da osteologia, que não é muito comum de serem utilizados. Taxonomia nesse nível de gênero, de espécies, né? Nosso pinto do mato, Ilopesus nattereri, ganhou o seu gênero, Cryptopesus, né? Baseado nessa filogenia, uma filogenia molecular multilocus, né? Se viu que tem bastante convergência, e apesar do pinto do mato, Ilopesus nattereri, se parecer muito com os outros Ilopesus, ele está bem distante aqui. Então, Ilopesus aqui é um grupo não monofilético, um grupo parafilético. Então, se descreveu aí o gênero Cryptopesus para o nosso Ilopesus nattereri. Esse caso aqui eu gosto muito, que é um gênero de tiranídeo, né? A gente tinha 2 espécies de suiriri. Suiriri,
nesse caso aqui a subespécie Burmeisteri, e Suiriri afines, dois bichos parecidos, região parecida, hábitos parecidos, voz e tal, nenhum problema em Suiriri. Se fez uma filogenia molecular com ampla cobertura geográfica, se viu que Suiriri está muito distante, Suiriri está muito distante de afines. Eles, inclusive, fazem parte de subfamílias diferentes dentro da família Tiranidae. Tá? Então, ganhou um gênero novo, lógico, né? Precisava de um gênero novo, e essa alocação, saindo da subfamília Helenine, entrando na subfamília Fluvicoline. Tá? E esse gênero novo, Guiramenoa, né? Ele é irmão de sublegatos. E pensando agora, se parece muito mais com sublegatos do que com Suiriri Burmeisteri, né? Então faz todo sentido. Aqui a gente tem outro caso de convergência, bichos que se parecem muito e que foram produzidas filogenias moleculares, se viu que eles não são aparentados, não são irmãos, né? Bichos que a gente conhece, aqui do Rio Grande do Sul, a noivinha, Chomes iruper, e a noivinha de rabo preto, Chomes dominicanus, espécie ameaçada, né? Ambas de áreas abertas, naturais ou antropizadas, né? Campos secos e brejos. Uma filogenia com praticamente todos os táxons da subfamília Fluvicoline, desde o príncipe aqui, passando por Alectrurus, Polônia, né? Muscis saxicula, todos os táxons aqui. A posição de Cholmes iruper, identificado certinho aqui nos Cholmes, junto com Cholmes velatus, e a posição de Cholmes dominicanos, que é igual a Cholmes iruper praticamente, tirando a cauda preta, muito distante, né? Um monte de coisa super diferente aqui no meio, né? Então um caso de convergência incrível, assim. Não bastasse, a voz desses dois bichos é quase idêntica, assim. Eu acho muito parecido. No sonograma ela fica muito parecida. Então é o tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? Tem que estudar mais, né? Essas convergências aí incríveis, né? Esse é o caso que dá uma vontade de não acreditar na filogenia, né? Pensar assim, tem alguma coisa errada aí, uma contaminação, não é possível. Não, né? A gente não vai fazer isso. Não somos negacionistas. Claro, a gente pode fazer uma filogenia nova de Fluvicoline para ver se essa coisa se repete, né? Se a hipótese é corroborada. Mas é o que a gente tem. Então, Cholmes dominicanos ganhou, teve o seu gênero, Heterocholmes, ressuscitado. Aqui um gênero novo, dentro do que a gente considerava que eram os gaturamos, né, Eufônia, gaturamos, cascais, ferro velho e tal. Esse grupinho de 3 gaturamos com um capuz azul, em qual faz parte Eufônia, cianocéfalo, gaturamo rei, cai irmão aqui dos bandeirinhas, né, de clorofônia. Então, gênero novo para o nosso gaturamo rei, cianofônia, cianocéfalo, o que era Eufônia, cianocéfalo, né? Ficou muito bacana. Finalizando, então, algumas mudanças de nomes vernáculos, né? Então, por exemplo, a gente utilizou o nome dos grupos para alguns casos, então a Nanaí virou marreca, Nanaí, a Asa Branca virou pomba, Asa Branca, para a gente fazer uma relação com gênero, com um grande grupo, né? Rolinha simplesmente virou rolinha roxa, teve aí uma especialização aí no nome. Pinguim, que era o pinguim mais comum que a gente tinha, voltou a ser pinguim de Magalhães. O surucuá dourado, que era o Trogon rufus, que virou Chrysochlorus. O rufus passou a ser o da Amazônia, então precisou ganhar o nome surucuá dourado da Amazônia, e o nosso surucuá de barriga amarela está sendo chamado de surucuá dourado a partir de agora, né? Um dado muito bacana, a gente tem 19 espécies endêmicas novas comparando com 2015, quase 300 espécies endêmicas, a gente é o terceiro país do mundo, ficando só atrás da Indonésia e da Austrália em endemismos de aves, né? Um dado bastante interessante. Mas a gente tem 4 endemismos brasileiros extintos na natureza: ararinha azul, caburé de Pernambuco, trepador do Nordeste, limpa-folhas do Nordeste, né? Bichos daquela região onde não tem mais floresta, muita exploração do agro, né? É o futuro, então. A gente está vendo que
a lista não para de aumentar, então a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, né? Diversas espécies novas ainda aguardando o batismo, muitas ocorrências são esperadas, novas, essa taxa de acréscimo de espécies ela continua, né, crescente, mais da metade sendo fruto dos observadores amadores, continuar com coletas responsáveis, incremento, melhoria das nossas coleções, né? Mais taxonomistas, que é uma função aí ameaçada, né? Muito pouca gente se interessa hoje em dia em taxonomia, principalmente taxonomia sistemática de campo, né? Um pouco mais tradicional, melhorar nossa cooperação. E no caso do comitê, ele está sofrendo uma profunda reestruturação, principalmente para aumentar a rotatividade, né? Sair todos esses velhos aí, entrar gente mais nova, mas especialmente a representatividade, né? De alguns grupos subrepresentados, principalmente na questão do gênero, né? A gente tem poucas mulheres sistematas de aves no Brasil, a maior parte delas trabalha com molecular, há poucas mulheres que trabalham com sistemática de campo, com coleta, então a gente quer muito atrair, né, essas meninas e mulheres aí, cientistas para o comitê e tomar conta do comitê mesmo, para a gente ver a coisa funcionar de forma mais diversa, né? A gente tem o nosso laboratório novo na URGS, né, de ornitologia, que vai ser um espaço aí para a gente trabalhar com sistemática, história natural, conservação e outras questões. Também estudar, né, aves aí, apresentar algumas disciplinas. Queria agradecer o convite, abrir para conversa, para perguntas, deixando no finalzinho essa homenagem aqui a Emília Snetlag, né, que é uma grande ornitóloga do Brasil, que a gente tem homenageado aí nos últimos meses, e nesse ano, em especial, descoberto algumas coisas sobre elas, e que, junto com o Dr. Helmut Sick, provavelmente foi uma das maiores ornitólogas da nossa história aí, da ornitologia brasileira, com diversas espécies descritas e uma atuação incrível, fantástica, incomparável com outros cientistas, homens, enfim, do nosso cenário. Muito obrigado, fico à disposição. Nós é que agradecemos, Isma, excelente a tua apresentação. Eu vou já aqui passar, estou a tentar, né, filtrar, tens muitos comentários para ler, eu vou tentar filtrar já as perguntas, tá? O Filipe Machado refere o seguinte: deve existir muita confusão entre nomes comuns e nomes científicos. E tu mostraste que mais de metade das espécies identificadas são por cidadãos cientistas ou cidadãos não cientistas? Não percebi aqui a frase. Como conseguir determinar a espécie nessas identificações? Como conseguir determinar? Não sei se eu entendi. Filipe, liga aí o teu micro se tiveres e explica melhor um pouquinho a tua pergunta. Fica à vontade. Não sei se é algo assim dos observadores não terem condições de identificar. De identificar, eu acho que parece-me ser isso. A gente tá funilando, né, as descrições e quebrando, às vezes, uma espécie em várias espécies, e realmente está ficando um pouco mais difícil de identificar aves no campo. Às vezes a gente precisa usar a distribuição, né? A gente vê um bicho lá e às vezes precisa pensar, bom, a gente está no Rio Grande do Sul, então só pode ser essa espécie. Então tem umas formas, umas ferramentas. Mas é bem comum para todos os grupos, né? Sim, começa a ser muito difícil tu não usares outro tipo de informações. Assim, quando a gente lança uma lista nova, tem muita reclamação. Tem muita gente que nos odeia trocar nome, trocar família, trocar subfamília. Mas no segundo ano, no terceiro, as pessoas vão se acostumando, começam a ver a importância, e elas já começam a enxergar que, nossa, como era possível que a gente chamava o bicho daquela coisa, se olhando para a filogenia não tem nada a ver. Então a gente começa a ficar mais à vontade de olhar para a classificação e conseguir enxergar a sistemática, a filogenia, né? Estou aqui à espera de mais perguntas, ou que o Filipe esclareça um pouquinho mais, mas, enfim, está aqui ele. Oi. Opa. Não, é isso, porque eu já vi que tem, tipo, algumas espécies, assim, tipo, uma espécie, tipo
de passarinho que ocorre aqui no Rio de Janeiro e em Espírito Santo, ou até no próprio estado do Rio de Janeiro tem um outro nome comum. Ah, Então, sim. pode. Outros Aí nomes para a mesma espécie? a pessoa vai identificar como uma espécie, tipo, um colheiro, Uhum, mas pode ser uhum. outra espécie do que uma outra espécie. O Espírito Santo falou que é colheiro, entendeu? Sim, sim, sim. E Aí, Felipe, a importância que a gente tem a condição, né, de estudar e tal, usar, e é por isso que nós técnicos, assim, especialistas em aves, usamos os nomes científicos, né? Então, olhando para o nome científico, usando o nome científico, a gente faz menos confusão. Nomes populares, sim, é um desafio. Então, tem alguns casos dentro da lista das aves do Brasil que uma espécie tem mais de 10 nomes populares. Qual que a gente vai usar, né? Ah, o nome que o meu avô usava, que eu sempre usei desde pequeno, ou o nome que é usado no norte ou no Rio de Janeiro. A gente tenta usar os nomes que têm um significado mesmo biológico, assim, que parece ser um nome que se aplica mesmo à espécie, e um nome que é utilizado numa área mais ampla do país, né, que a espécie é realmente mais conhecida, né. Mas o nome popular, vernáculo, enfim, pode ser um problema, né? Então é legal a gente fazer associação com o nome científico, né, para entender qual que é o táxon exatamente, né? Ô, entendi. Isma, valeu, Felipe. Ô, Isma, tem uma pergunta aqui do Diego, já para ti, né? Pensando em vocalizações, quão divergente deve ser o repertório acústico de uma subespécie para que essa informação seja utilizada como caractere em uma filogenia? A pergunta é de US$ 1 milhão, né? É, é, a gente, inclusive, os ornitólogos são tão piegas, assim, tão ultrapassados, tão clássicos, que tem gente que fica tentando criar fórmulas para calcular, né? Cria uma formulazinha para tentar padronizar. Então, se o bicho bater lá tantos por cento, 40% de divergência nos cálculos dos parâmetros da vocalização, então ele cai como uma espécie. Agora, se tiver 25, ele é uma subespécie. Quer dizer, mas não faz nenhum sentido quando cada grupo, cada gênero, cada família tem a sua trajetória evolutiva, e não, né? Então, ter uma vocalização super parecida entre duas espécies irmãs de uma família pode não significar que elas sejam a mesma coisa. Agora, em outra família, vozes super diferentes podem ter a assinatura da mesma espécie, né? Então, assim, conhecer o grupo, né, um pouco mais fundo, usar outros conjuntos de caracteres. Eu sou cada vez mais defensor da taxonomia integrativa, assim, de usar tudo que a gente puder, Exatamente, mas é a mesma coisa com qualquer outro tipo de qualquer caracteres, né? coisa, na biogeografia, né, que é a coisa mais Isso, bonita que tem na biologia, é você juntar voz, plumagem, medida, nicho ecológico, modelagem de nicho, molecular, esqueleto, seringe, biologia, parasita, tudo que você puder, né? Claro que esse é o cenário ideal e raramente a gente tem essas condições, mas tem a questão dos dialetos mesmo, Diego, e aí você tem que estudar as populações, né? Identificar os dialetos regionais, entender se a vocalização dentro do grupo que você está estudando ela é inata, né? Se ela é herdada geneticamente ou se ela tem a possibilidade de ser aprendida, né? Como ocorre em várias famílias de passarinhos ocíneos, né? Nos caboclinhos, por exemplo, eles podem aprender cantos, né, que eles ouvem na natureza e diversas outras famílias. Então, nesses grupos, às vezes não dá para mas utilizar. e a evolução cultural? Ah, em relação ao que, assim, Incluir isso, por exemplo, esses novos atributos do canto adquiridos por influência ambiental, como, enfim, é um caráter adquirido sim, à sim, Lamarck, sim, uh, sim. mas é evolução A gente, cultural ou não? Só estou assim claro, claro. polemizando. Tem, no caso dos caboclinhos, você tem algumas espécies, né, que tem dentro de uma espécie meia dúzia de dialetos regionais, assim, né, distribuídos no Brasil, enfim. Às vezes você tem um dialeto que tem uma área pequena, tamanho de uma cidade, assim, tem uns brejos lá, todos os caboclinhos que vivem naqueles brejos, eles cantam de um jeito diferente dos caboclinhos do resto do Brasil, né? Então a gente entende que
se chama de regiolect, né? Um dialeto regional, e complica um pouco, né, a compreensão da história evolutiva do grupo. Então a gente precisa uma amostra grande, entender quais são os dialetos. É uma informação importante, mas acontece muitas vezes desses grupos entrarem em contato e essa diferença dos dialetos não ser suficiente para gerar isolamento reprodutivo, né? Então tem fluxo e a gente identifica que é uma linhagem só. O dialeto não é suficiente para a gente encontrar linhagens bem estruturadas, né? Nessa questão de dialetos e repertório, se botar o Felipe Lamarca, o Ismael e a Maria, botar na formuleta, nem no mesmo gênero cai, né? A questão é essa, não é? No primeiro não usas um caractere sozinho, e a questão é o que é diagnóstico. Uma coisa é tu incluís caracteres das filogenias, outra coisa é considerar um caractere diagnóstico. Né? Não é, são coisas bem diferentes. Eu acho que aqui estamos a falar daquilo que a gente consegue eventualmente usar em campo, mas que não pode, não consegue, nestes casos, por exemplo, mas que pode eventualmente ser útil na construção da hipótese filogenética, enfim. Mas Sim. como diz o Isma, eu concordo que isso varia muito e tem. Enfim. Alguns trabalhos há 10, 15 anos atrás, que eu me lembro assim, de ler descrições, artigos de revisão taxonômica e tal, eu conseguia ver muita subjetividade. E hoje em dia é muito menos frequente. Assim, a gente lê um artigo, né? A gente tem novas ferramentas, novas formas aí de buscar as informações, de calcular, de comparar, testes estatísticos mais interessantes. Então, a subjetividade está diminuindo, o que é ótimo, né? A gente está deixando de ser, na ornitologia, tão tradicional e está cedendo, tá? A gente está cedendo as ferramentas. Deixou de ser expert-based, né? Era tudo baseado no especialista, está deixando, o que é bom, claro que é bom. O expert vai continuar a ser expert, mas agora com outras ferramentas, eu concordo. Vamos passar à próxima pergunta, né? A Patrícia Valudo pergunta: para os nomes vernáculos, a utilização de trabalhos de etno-ornitologia para defini-los? E no caso de nomes vernáculos, exemplos de espécies amazónicas ou algumas restritas, se existe o cuidado para nomear mais próximo do que as populações humanas tradicionais denominam? Eu acho que se fez entender, ela pergunta se faz entender, eu acho que ela se fez entender sim. Não sei, entendeste, Irmã? Mais ou menos, deixa eu ver de novo aqui. Se há o cuidado de escolher nomes vernáculos próximos, né, ou usados por populações tradicionais, humanas, principalmente nas espécies de distribuição mais restrita. Sim. Eu não sou do núcleo de nomes vernáculos, então eu não estou respondendo pelo núcleo, subcomitê de nomes vernáculos, mas os nomes vernáculos, tem uma diferença entre nomes populares e vernáculos, né? Porque justamente nomes vernáculos é esse que o especialista dá para um bicho. Então ele não é necessariamente popular, mas o nome popular, vernáculo, que a gente gosta mais de utilizar é justamente o que é identificado sendo utilizado pelas populações, né, da região onde a espécie vive, né? A gente tem o caso de Hortales remota, de um cracídeo, né, que foi splitado aí, que tinha um nome regional, como é que é? Que é super regional lá do sudeste, da região do Alto Tietê, e na hora foi adotado, mas não é comum. Muitas vezes a gente tem mais casos de espécies que não têm um nome conhecido do pessoal, assim, porque às vezes é uma espécie que tem uma diferença muito sutil para a espécie irmã, para aquelas mais próximas. Então, todos os monasas são chamados de bico de brasa, mas você tem várias espécies. Então, bico de brasa é alguma coisa. A gente precisa dizer que é o bico de brasa de cara branca, o outro é o pequeno, o outro é o médio, nem tão grande, o outro é o grande, um pouco maior. A gente precisa encontrar uma forma de... É por isso que é um nome vernáculo, né? Foi baseado num nome popular, mas foi criado por um pesquisador. É um desafio, porque tem, enfim, uma diversidade de nomes aí das aves do Brasil, mas a gente está sempre buscando e o comitê está sempre aberto a receber mensagens das pessoas
e muitos nomes populares são mudados por conta de informação enviada diretamente para a gente. Mais perguntas, pessoal? Isma, eu tenho uma pergunta. O sintoma, não é o sintoma, não, o sinal que tu apresentaste, enfim, que o comitê era composto essencialmente por homens e que agora, enfim, existe uma mudança nesse sentido. Mas tu disseste que havia poucas ornitólogas, poucas sistematas. Eu tenho as minhas ideias de cabeça e eu gostava de saber porquê é que tu achas que é assim? Quais são os principais fatores que condicionaram a participação mais ativa das mulheres nestas áreas? A ornitologia, diversas ciências dentro da zoologia apresentam reduzida representatividade de um ou outro grupo, de algumas minorias. No caso da ornitologia, parece um problema muito mais intenso. A ornitologia é uma ciência patriarcal, sempre foi, é uma ciência colonial, todo o conhecimento está baseado nos naturalistas, enfim, europeus, né? E no caso a ornitologia não tem menos mulheres, a sistemática de aves, especialmente a sistemática de campo, tem menos mulheres. Então, eu entendo que seja algo do passado recente, né, de essa coisa de... O ornitólogo sistemata de campo, é aquele cara que vai para o campo, geralmente sozinho, com a espingarda, fica acampado lá, coletando bichos e tal. Então, talvez as mulheres não venham se sentindo muito à vontade de fazer parte de algumas expedições, por conta delas serem tomadas por homens, né? Então, acho que é um efeito em cascata, assim, né? E felizmente a gente tem visto diversas iniciativas nos últimos anos, né? E profissionais incríveis aí na sistemática de aves. Eu quero sair do comitê ontem para dar lugar para uma mulher dentro do comitê. Então, apesar de todos os problemas, e o Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico é um exemplo muito claro, né? É só cueca, né? De que, assim, a coisa a gente consegue enxergar, né, no futuro próximo, uma maior representatividade de gênero, né? A gente tem dentro do comitê uma boa representatividade, enfim, geográfica, né? Tem gente de todas as universidades e tal, mas a gente não tem mulheres. Isso é um problema extremamente importante que foi discutido na segunda metade da construção da lista. Eu acho que a gente discutiu mais sobre a falta de representatividade do que a lista em si, né? Sempre foi um incômodo muito grande, então a gente tem feito convites aí para mulheres e precisa mudar o cenário para ontem, né? Mas eu não sei o que tu acha, Maria. Não, concordo em género, número e grau, e infelizmente vejo o paralelo também na Europa. Ou seja, mesmo no interior da Europa, eu vejo em particular a ornitologia, não só, mas sei lá, 90% dos meus melhores amigos em Portugal são ornitólogos, assim, com pouco, enfim, há bastantes mulheres, mas não vou entrar nem alguns méritos aqui no caminho. E eu vejo essa postura colonial no próprio interior da Europa e patriarcal, sem dúvida nenhuma, com a agravante de que quando enfim, pesquisadores são chamados a atenção para isso, é porque a resposta imediata é porque as mulheres não se interessam. Sim, o Henrique também chamou atenção, né, para a falta de representatividade. Sim. LGBT que ia mais, né, que também é profunda, né? E negra, a ornitologia também é uma ciência elitista, porque é muito difícil de você começar a ser ornitólogo. É uma ciência cara de se trabalhar, assim. Você começa a botar o pé no campo e precisa de um binóculo que é caríssimo, uma máquina fotográfica que é caríssima. Então tem diversos fatores que contribuem para a falta de diversidade dentro da nossa área, e acho que é uma preocupação das mais importantes dessa década aí.
Eu fico muito feliz em saber isso, porque nós, por exemplo, na Sociedade de Mastozoologia também estamos tendo essa atenção. Também estamos criando um comitê novo, inclusive, e eu acho que é isso que a Patrícia disse ali mais acima. A gente também tem que caminhar com os tempos e forçar, e às vezes fazer com que algumas pessoas se zanguem. É a vida, né? Tivemos muitos grupos minoritários zangados durante muitas décadas, agora está na altura da gente zangar 2 ou 3 pessoas que não vão puxar muitas mudanças, mas temos que evoluir, né? No bom sentido. Então fico muito feliz e gostei muito que tu tivesses falado nisso. Assim. Imagina. Bem legal. Eu quis deixar a imagem da Mila, né, para os íntimos, da Emília Snetlag também, para fazer esse chamado aí no nosso fechamento. Para mais sistematas de campo, enfim, para mais ornitólogas em todas as áreas. E o nosso laboratório está 100% aberto à diversidade, ao respeito e à representatividade, né, na URGS. Aberto, mas com máscaras ainda, né? Mas um dia a gente... Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Eu gosto sempre de lembrar essa história. Eu tô ficando aqueles aqueles velhos que vão repetindo as histórias, mas eu lembro com muita nitidez de fazer a prova de mestrado na PUC junto com o Ismael. Eu lembro quando a gente entrou pela sala, a gente fez a prova juntos e depois por um colega que acabei conhecendo mais na URGS, perguntei como é que tá, aquele cara passou, que a gente conversou aquele dia, ele mora comigo, passou e tal. E nunca mais vi o Isma até alguns pontuais, e fico muito feliz de poder ter te abraçado e contado essa história para ti quando tu foi aprovado como professor. Como tu falou, eu sinto muita falta de estar dentro da URGS, né? E ainda não caiu a ficha que tu é professor de lá, apesar de quando a Maria fala dos professores, vamos chamar o Isma que é docente, que legal. Fico muito feliz em saber que pessoas que começaram junto comigo ali, né, que estão se inserindo no mercado, eu só tenho a te parabenizar, não só por onde tu já chegou, mas pelo trabalho que tu está desenvolvendo, Isma. Eu acho muito legal isso e essa maneira holística que eu sei que tu tens de olhar para o teu grupo de estudo. Tu não é um cara que... Olha a declaração de amor, né? Eu conheço um pouco do teu trabalho, mas eu sei que tu não é um cara foito por publicações, mas por boas publicações. Então, eu acho muito legal o teu estilo com relação a isso. E essa lista de espécies, a gente sabe que, apesar de ter muitas citações, dá muito mais dor de cabeça do que né? É um trabalho incansável, cara. É interminável e vocês são incansáveis, né, cara? Então, parabéns por apresentar esse trabalho e continuar nisso, cara. Muito legal te receber como primeiro docente do semestre. Eu acho que foi um bom jeito de a gente te apresentar para os nossos novos alunos, que a gente não sabe a cara, mas... algumas sabem porque eles apresentaram o seminário e ligaram a câmera, mas nem todos, né? Nem todos. Então está complicado, mas o Isma, o Ju está ali a comentar, né, quando cumprimentou o Isma após o concurso, ele estava paralisado. Estava mesmo, porque eu enfiei o Isma no meu laboratório. Mas eu fui solidária porque aconteceu mesmo comigo, assim, eu fiquei em estado de choque. A Laura é que teve que dizer, guria, não me conheci de lado nenhum. Obrigado, Felipe, pelas palavras, né? Quando eu penso um laboratório, assim, nos anos 2020, embora eu tenha o interesse de trabalhar muito com sistemática, porque é o que eu mais gosto, o que eu mais leio, e é o que eu acho que estará mais presente nos meus dias de pesquisa, eu não consigo enxergar um laboratório que não tem uma atuação, não sei se necessariamente holística, mas pelo menos dentro da conservação, dentro da ciência cidadã e dentro da educação ambiental, né? É muito fácil ir para o mato, ver passarinho, armar redes, estudar, publicar os artigos, mas não é suficiente, né? Eu não consigo ver mais hoje em dia a gente produzir um projeto, né, ir para campo fazer alguma coisa e não interagir com os moradores locais, com as pessoas, deixar contribuições para a conservação. Então, se é holístico, eu acho que é por esse lado, assim, a gente não só descrever os bichinhos, mas
a fazer algo também pela sociedade que nunca precisou tanto, né, da gente. Isma, Obrigado. deixa eu terminar aqui com a pergunta da Sara, que eu acho muito boa Eu mesmo. ia voltar nela, não tinha visto, desculpa, Sara. A Sara Regina pergunta aqui se as mulheres não se tivessem organizado para requerer esse espaço dentro do comitê, quanto tempo é que tu achas, né, que os homens teriam demorado para notar essa falta de mulheres na área? Eu acho que é uma preocupação de alguns anos. Não sei se dá para dizer que sempre foi, porque nem sempre foi uma discussão. Então, eu acho que eu diria que é um debate, uma discussão importante dos últimos 3, 4, 5 anos, talvez desde a lista de 2005 até o momento atual. Não sei, eu acho que já estava sendo pensada alguma reestruturação, mas certamente o puxão de orelha, a chamada das mulheres, né, e os movimentos que também são relativamente novos, né, Ornito Mulheres, Aves Pretas e outros que a gente tem, né, hoje em dia, tem nos ajudado muito a fazer essa transição, né, a participar dessa reestruturação. Então, assim, é algo recente, não é desse ano, não é do ano passado, tem alguns anos, mas é recente, né? A gente já teve mulheres no comitê, mas a participação é histórica muito reduzida, assim, de fato, assim, o ponto dentro das representatividades aí que a gente sempre pecou por mais, né? E não existirem tantas sistematas mulheres não é uma desculpa completa, assim, né? A gente tem muitos outros fatores e a gente sabe quais são, né? Não é só o pequeno número de profissionais, são outros fatores que estão relacionados aí, que são intrínsecos da ciência, enfim, de todas as áreas, né? E que a gente está tentando desconstruir e, enfim, que aconteça, né, o quanto antes. Muito bem, então estamos em cima das 12. Muito obrigada, Ismael, foi excelente. Obrigado. Começámos o semestre com chave de ouro, que é sempre muito bom. Agradeço a todo mundo que nos, enfim, prestigiou aqui com a sua presença mais uma vez. É muito bom voltar aos seminários, o nosso encontrozinho semanal quase fixo durante sempre, mas principalmente agora durante a pandemia, que acho que nos tem, enfim, aproximado dentro do possível, e também já estávamos com saudades, Filipe e eu, mas a gente, enfim, precisou fazer umas férias entre semestre mesmo para reorganizar a cabeça, as ideias e cumprir com outras obrigações. Então, parabéns, aproveita para ler aqui todos os comentários, acho que não há grande dúvida sobre o que eles sentiram depois da tua palestra. Eu copiei todos eles agora para ver. Muito bem, para ver com carinho. Obrigado, gente. A gente se encontra ao longo do semestre e presencialmente quando for possível. Então tá, pessoal, obrigado. Só para encerrar, semana que vem a gente tem mais um concurso que a gente vai divulgar, que eu não sei se vai ser o que eu estou pensando aqui ou se vai ser o concurso de mentiras de campo, mas nós estamos organizando aí um pouco. Ia ser bom se tivesse, hein? Tá, gente, então tá. Bom almoço, bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.